Aí pode começar. Bom dia, crianças. Saudade bastante grande, mas se Deus permitir, logo a gente vai poder estar junto. Mas por enquanto tem que ser dessa maneira. Cada um em casa e nós aqui na batalha. Meninos, aula passada eu estava conversando com os senhores a respeito de principais biomas na parte de ecologia. E me lembro de ter comentado com os senhores floresta amazônica, mata atlântica e o cerrado e os pampas. Dos pampas ficou uma introduçãozinha final ainda para ser concluído hoje. Então, os senhores estão com o caderninho na mão, estão anotando todos esses biomas. Gostaria de que vocês anotassem que nos pampas é uma vegetação rasteira bastante grande, encontrada no Rio Grande do Sul, na terra dos gaúchos, e local onde eles fazem a criação extensiva de gado. E lá está também um dos maiores viveiros da região, que é o chamado Banhado de Itaim. O Banhado de Itaim, pessoal, é uma zona alagada, uma zona pantaneira, onde recebe aves migratórias, aves que vêm lá do Canadá. Voam 12 mil quilômetros para vir aqui, fugindo do frio, lógico, para vir aqui para o Banhado de Itaim e conseguir se reproduzir dessa maneira. E lá também tem uma particularidade bastante grande. No Banhado de Itaim, pessoal, encontra-se o ratão do banhado. Esse ratão do banhado é um rato que atinge até 5 quilos aproximadamente. É igual o ratinho nosso aqui. Só que vocês multiplicam isso daí por 1000, vocês vão chegar no ratão do banhado. Então, eu gostaria de que vocês anotassem para finalizar justamente isso. Que lá se encontra um dos maiores viveiros naturais da região sul do país, o Banhado de Itaim. Beleza, então agora nós podemos comentar mais um bioma. Então, o quinto bioma colocado aqui para os senhores será um bioma estritamente nacional, é a Caatinga. Caatinga, pessoal, Caatinga é nossa, não existe outro bioma parecido em nenhuma região do mundo. Então, só aqui no Brasil encontramos. Essa caatinga é encontrada na região do interior nordestino. No interior do Nordeste nós temos caatinga. Os senhores se lembram que na zona litorânea nordestina nós temos a Mata Atlântica. Já foi falado isso na aula passada. E a Mata Atlântica percorre de norte a sul do país. A Caatinga é o interior do Nordeste, formada lá por cactáceas, plantas que apresentam raízes demasiadamente profundas e sugam dos veios d'água grande quantidade d'água. São as chamadas de plantas xeromorfas. Muito importante se anotar isso daí, pessoal. Plantas xerófitas ou xeromorfas. Lançam raízes que atingem os veios d'água e sugam o máximo de água possível. Essa água é armazenada num tecido especial chamado de parênquima aquífero do vegetal. Nas folhas, no caule, em todas as porções desses os vegetais xerófitas, nós encontramos armazenamento d'água. Por tratar-se dali uma região extremamente seca que compõe o chamado de região semiárido, onde existem locais, interior do Pernambuco, interior do Sergipe, que ficam 3, 4, 5 anos sem cair uma gota d'água sequer. Mas ali, pessoal, é um solo arenoso e bastante fértil. Agora, com a força política, nem tanto, mas
estão fazendo a transposição do Rio São Francisco. Todos vocês acompanharam isso por televisão, rádio, jornal. A transposição de São Francisco, eles estão pegando um rio que está na UTI, em vista da grande degradação que já aconteceu por ali. Só para vocês imaginar, das matas ciliares do Rio São Francisco, existe pouco mais do que 5%. O resto já foi totalmente degradado. Então, é um rio que está em sofrimento, na UTI. E eles resolveram tirar desse rio um pouquinho mais de vida que ele tinha e fizeram a transposição do Rio São Francisco. Até onde eles conseguiram fazer, irrigar essa zona nordestina no interior, tornou-se uma terra extremamente produtiva, onde nós temos plantação de uva, plantação de caqui, plantação de figo, nectarina, frutas exóticas, que acreditava-se de que só no sul do país e sudeste a gente encontraria a plantação deles. Mas lá no Nordeste está acontecendo isso. Então, guardem. A Caatinga, pessoal, é um solo extremamente seco no interior do Nordeste, formada por árvores pequenas, arbustos, herbáceas e também as plantas xerófitas ou xeromorfas, tá? São as cactáceas. Beleza. Saindo desse bioma, que é um bioma estritamente nacional, nós vamos trabalhar ainda a nível de Nordeste, com a chamada de Mata dos Cocais. Olha o nome, Mata dos Cocais. Então, esse sexto bioma, a Mata dos Cocais, é um bioma que fica intercalado entre a Caatinga e a Mata Atlântica, na região Nordeste também, pessoal, constituída por uma vegetação uniforme, que são as palmeiras, os coqueiros, o bacaba, o buriti, a carnaúba, toda essa é encontrada nessa mata. Se nós fôssemos partir daquele princípio em que, nos termos usados dentro da ecologia, onde eu coloquei para os senhores uma região chamada ecótone, ou ecotone, como vocês queiram dizer. Essa região, o ecótone ou o ecotone, pessoal, é uma zona de transição entre dois ecossistemas. Se nós considerarmos bioma Mata Atlântica, um ecossistema, bioma Caatinga, o outro ecossistema, a zona de transição é justamente essa, a Mata dos Cocais, onde, como representante maior ou maior, tem lá o coco da Bahia, que se difundiu pelo mundo inteiro, e a carnaúba, onde os extrativistas, o pessoal que vive do extrativismo, consegue extrair da carnaúba um óleo que é utilizado na fabricação de ceras, ceras automotivas e ceras industriais, um papel extremamente producente para a economia nordestina. Então, no Nordeste, não se esqueçam, nós temos 3 biomas. O do litoral é a Mata Atlântica, o intermediário é a Mata dos Cocais e no interior nós vamos encontrar a Caatinga. Perfeito. Senhores, bem parecido com o bioma cerrado, nós temos a nível mundial, na região africana, as chamadas de savanas. O que é a savana, pessoal? A savana é encontrada na África, conhecida como berço das civilizações. Já tive a oportunidade de comentar isso com os senhores dentro de classe, que acredita-se de que houve no continente africano um polo vital, quer dizer, a vida surgiu no continente africano. E dali do continente africano, ela se esparramou para todas as regiões,
para todos os locais do mundo. Então, esse é tido a savana como berço das civilizações, visto de que ali é que se acredita ter originado o polo vital. Lá, árvores esparsas, uma vegetação rasteira, na grande maioria bastante abundante, e que serve de alimentação para os rebanhos de gnus. Gnus também os búfalos. Encontra-se lá uma infinidade de elementos que participam dessa cadeia, chamada lá de organismos consumidores primários, visto de que eles se alimentam justamente de vegetação. Nós não podemos esquecer dos consumidores secundários, terciários, são os leões, os leopardos, e também dos decompositores, tido lá como necrófagos ou sapróvoros, o abutre, o urubu-rei, o urubu comum, a hiena, esses que se alimentam dos resíduos deixados pelos grandes carnívoros. Então, senhores, a região das savanas compreende o território africano, terra do leão, terra da girafa, do elefante e de uma infinidade de outros animais. Então, nós já estamos no item 8. No item 8 é o item que eu vou comentar com os senhores do maior de todos os biomas em beleza, em grandeza, coisa extraordinária. Estou dizendo isso, gente, porque eu sou pescador, vocês sabem disso, né? Eu estou professor, eu sou, na realidade, pescador. Eu gostaria de mudar e morar na beira do rio o tempo todo, virar velho do rio, né? Conviver com o iara, a sereia e assim por diante. Pantanal, senhores, este é o bioma que nós estamos tratando agora. O Pantanal, a nível nacional, ele está localizado no Mato Grosso do Sul, compreendendo toda aquela zona, e tem como veio central o Rio Paraguai. Rio Paraguai. Senhores, o Pantanal não é só brasileiro. Ele entra pelo Paraguai e pela Bolívia, que é um pedaço do Pantanal ainda nessa região. Graças a Deus e a interferência política, depois de muita reclamação popular, eles conseguiram acabar com os coreiros do Pantanal, que dos camaradas que iam matar jacaré durante a noite para poder vender o couro do animal para confecção de bolsas, cintos, botas, casacos, não é? Que fica uma parafernália muito bonita, não é? Dada a criatividade desse pessoal. Nacional, nós terminamos com os coreiros, em virtude justamente do órgão o IBAMA, que nessa parte ele conseguiu fazer um sustentáculo, mas nós estamos tendo outro problema, que está entrando agora da Bolívia, entrando do Paraguai, os coureiros de lá, e que vêm servindo, inclusive, como elementos aí de degradação de populações, quer dizer, pescadores e policiais e polícia florestal que eles encontram, eles atiram porque são indivíduos extremamente hostis. Senhores, Pantanal, ao meu modo de ver, é o bioma mais bonito que nós temos. O veio central, como já disse aos senhores, é o Rio Paraguai. E nele desembocam outros rios, ou partem alguns rios. O Aquidauana, o Miranda, o Rio Negro, o Rio Coxinho, o Taquari, o Tiquira, o Piquiri, Rio Correntes, que, graças ao bom Deus, eu já tive a oportunidade de pescar em quase todos eles. Mas ainda vou continuar. Se Deus quiser, para logo essa porcaria dessa Covid, e aí a gente vai poder estar junto e eu também dar um jeito de escapulir
e dar uma pescadinha no Pantanal. Ele é considerado, pessoal, um dos maiores viveiros naturais da América Latina, viu? Então, Pantanal é um dos maiores viveiros da América Latina. Visto ali, a formação de grande quantidade de espécies animais e vegetais, respectivamente. Berçário das aves, répteis, peixes, vocês não precisam nem falar, né? Porque é o pau que rola lá dentro daquilo lá do Pantanal. Então, não se esqueçam, Pantanal a nível nacional, ele está localizado no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Que beleza. Depois do Pantanal, pessoal, vem, então, os 2 biomas gelados mundiais, que é a tundra e a taiga, respectivamente. Então, quando vocês ouvirem falar em tundra e taiga, pode começar a arrepiar, pessoal, porque é frio danado. A taiga compõe as chamadas de matas geladas do Canadá. Felipe, deu um pepino aqui, ó. Aí. Ah, não, é falando que o tempo está acabando. Pode encerrar. Isso. Já dá? Acabou? Então, olha, queridos, fica para um próximo encontro nosso, que deve acontecer não nessa sexta-feira, na outra, tá? Ou, em caso de emergência, também no lugar do Felipe, na quarta-feira. E não se esqueça, eu vou falar desses 2 biomas para a gente encerrar, então, os biomas terrestres. E se os senhores tiverem que fazer qualquer programação, estudar para a prova, que vai acontecer, né, eu vou colocar principalmente esse assunto, os principais biomas comentados com os senhores. E vem, então... Professor, prova, professor. Ah, não, velho. Prova. Baiano, quieta, rapaz. Você calado tem que ser errado. vai colar. Tudo, Baiano. Vai colar. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Deu certo, Felipe? Eu acho que sim. É end aqui, não é, Luan? Faltando 2. Luan, aqui é... Não, mas só tem um end aqui hoje. Vamos nele.